queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, continuemos em paz, buscando a reflexão que deve perpassar todos nós a partir do momento que captamos as bênçãos divinas e, tendo captado, poder expressá-las diante da vida. Para nós continua sendo sempre aquela alegria de podermos retornar a Piuí, a estabelecermos este contato fraterno, de coração para coração, a de estarmos na sintonia, no mesmo diapasão da amizade, buscando a renovação dos nossos dias. Nós estamos às vésperas da comemoração de 130 anos, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E, naturalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no ano que vem comemora 150 anos de lançamento, define para todos nós aquele encontro mais saudável, mais compreensível de nossa parte com Jesus. É Jesus de volta ao planeta. É Jesus, naturalmente, não em corpo físico, mas em corpo doutrinário. Não em palavras ditas pela própria boca, expressadas em sons, mas pelas palavras expressadas no texto, a fazer o nosso entendimento ampliar, aquela compreensão verdadeira do sentido da vida. Ela falou para nós dos anúncios, da promessa que o próprio Senhor Jesus tinha apresentado. Deu alguns itens dos livros das obras básicas que definiam a compreensão daquelas palavras. E nós vamos tentar discutir aqui algum aspecto, conversar sobre algum aspecto que possa verdadeiramente nos ajudar a relembrar ou apenas a ter certeza das coisas das quais nós já estamos informados, porque eu tenho certeza que todos nós aqui já conhecemos profundamente o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Já lemos, relemos, estudamos, abrimos em determinados momentos conforme as necessidades, circunstâncias, e conhecemos as lições que estão ali. Mas o Evangelho é todo assim. Quando Lucas escreve o seu Evangelho a pedido de Paulo, ele, nos primeiros versículos do capítulo 1, ele diz a Timóteo: estou te escrevendo das coisas das quais já está informado, para que tenhais certeza destas coisas. Ou seja, nós encontramos e discutimos o mesmo assunto sempre, para a gente ter certeza. E para continuar mantendo acesa a chama do ideal, o fogo da paixão crística, não mais das paixões que já passaram, mas da paixão crística. Então, o nosso encontro, sempre um encontro muito fraterno, em torno das letras da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, é aquele contexto de corroborar a nossa intimidade, os aspectos que já sabemos, mas sustentando-nos na fé, porque a fé, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, trata da fé humana e da fé divina. E o Espírito que comenta, um dos Espíritos que comenta o texto, ele diz assim no seu comentário: a fé é a vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode obter satisfação. Então, o nosso estabelecimento em torno da fé, ele tem como fundamento garantir a certeza do que o que quisermos, realizaremos. O que buscarmos, encontraremos, ainda que demore séculos. O problema não está no encontrar, no receber, está no tempo.
Porque às vezes eu quero algo agora e a vida só me concede daqui a 500 anos. E às vezes quando eu chego daqui a 500 anos eu não quero mais. Mas aí a coisa chegou, o que eu faço? Porque o Evangelho diz que pedi, obtereis. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então torna para nós de uma responsabilidade muito grande o que almejamos. Porque tudo o que pedimos, o crendo é processo de reiterar o pedido, chegará. Então Emmanuel fala conosco assim: observe os últimos 10 anos de pedidos. Quantos pedidos Deus não te concedeu? E veja quão alegre fica por não ter recebido aquele pedido 10 anos depois. Mas o que nós estamos dizendo é: aquele que não foi oferecido nesse período agora, ele virá depois. Vê se dessa ideia, porque ela é muito importante. No que tange sobre a fé, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos apresentando itens, e nós vamos entendendo que o que pedimos a Deus, Deus nos concede. E aí nós temos que uma responsabilidade, nos prepararmos para operar com êxito naquilo que pedimos, nas circunstâncias que pedimos. Muitas vezes, quando nós somos atendidos, sendo outras as circunstâncias, naturalmente, nós já não queremos mais. Então talvez, se nós olharmos à nossa volta, várias coisas que estamos desprezando hoje, ou que não queremos mais, elas têm fundamento em algo que foi pedido outrora, num outro corpo, numa outra experiência, numa outra circunstância, mas nós esquecemos. Mas, já que eu não lembro que eu pedi no passado, estou recebendo hoje, não quero mais, e já estou sendo informado que eu estou pedindo hoje, virá amanhã, e eu posso talvez não querer, ou querer até muito, é preciso começar a ter a ideia exata do que estamos pedindo. Isso é a fé, vontade de querer. Então, que pedimos outra vida, podemos estar recebendo agora? Claro. Por exemplo, às vezes a gente faz um pedido assim, eu vou tentar dar um exemplo assim. Uma pessoa teve um filho, e este filho casou, e ela não gostou muito da nora. Mas que nora mais enjambrada. Esse pedido é rapidinho, chega, né? Nora não tem que ser assim não, nora tem que ser assim, 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 assado. Na outra encarnação, ela já foi nessa, mas esqueceu. Na outra encarnação ela vai ser nora, para aprender a colocar em prática o que ela falou que a nora deveria ser. Isso é um pedido, gente. Toda vez que nós criticamos alguém de alguma coisa, nós estamos pedindo para Deus nos colocar naquela coisa, para a gente fazer conforme aquilo que a gente está fazendo, falando que está errado. Entenderam? Então, se a gente critica o deputado federal, prepara para ser deputado federal daqui a um tempo. Eu não sei onde vai ser, mas vai ser. Se nós criticamos o vizinho de cima, prepara para ser vizinho de cima depois, entendeu o negócio? É aquela história que o universo nunca diz não, é correto, né? Ele é corretíssimo, o universo só diz daqui a pouco. Daqui a pouco. Se eu pedir uma nora boa, uma cooperação, você fala nora boa? Pode, com certeza. Se você pedir a nora boa e falar assim, olha, a nora boa é assim, 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 assado, faz um cursinho. Na próxima encarnação você vai ser uma nora excelente. E vai ter também uma nora muito boa, né? Gente, é verdade. Porque a doutrina espírita ela veio nos ensinar uma questão chamada reencarnação. É o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Necessário vos é nascer de novo. E aí lá nesse capítulo 4 ele vai dizer o seguinte: ressurreição e reencarnação. Parentela corporal, parentela espiritual. A ressurreição era o entendimento que os judeus tinham da reencarnação. Só que a ressurreição é muito mais do que a reencarnação. Ressurreição ela tem 3 níveis básicos, podem encontrar outros, mas 3 níveis básicos. Qual que é o primeiro nível básico da ressurreição? A reencarnação, que é a pessoa que já morreu reencarnar no novo corpo, ou seja, ressurgir na Terra em um novo corpo. Esse é o elemento básico.
Mas existe um segundo nível que é mais difícil, que ressurgir como espírito entre os familiares que permaneceram encarnados. André Luiz nos explica no seu livro Nosso Lar, depois de 10 anos de desencarnado, ele ressurge no lar que ele habitou por um tempo com a família. Todo mundo lembra da história? Foi fácil não, gente. Não é fácil ressurgir entre aqueles que comungaram a mesma carne que nós, a mesma responsabilidade. Porque por mais que nós guardemos memória saudável dos ancestrais que desencarnaram, do parente que desencarnou, vez por outra nós temos expressões sobre ele ou ela complexas. E é geralmente nessa hora que está presente. Vou contar um outro caso. Um determinado companheiro espírita em Belo Horizonte desencarnou e escreveu a história dele num livro com pseudônimo. A família pediu para pôr pseudônimo, ele ensinou o nome mesmo. E ele conta no livro que ele ganhou a oportunidade de 3 dias com a família espírita, a família toda espírita, 3 dias. No dia aprazado, ele chegou na porta da casa, olhou e entrou. Mas naquele dia a viúva estava um pouco azeda, digamos. E a presença dele como espírito acionou e piorou o azedume. E ele chegou, abraçou filhos, abraçou neto, abraçou esposa, viúva, né? Abraçou, mas o assunto vem à tona, o assunto chegou, né? E o assunto vem à tona, com palavras às vezes difíceis. E ele não tinha hora ali de falar, deixa eu falar que não é bem assim, deixa eu explicar. Não tinha jeito de justificar, porque quando está encarnado você pode justificar, mas depois que estiver desencarnado, ouvindo o outro comentar sobre, é difícil, você entendeu? Ressurgir entre os que ficaram na terra é dos maiores desafios. O Espírito Humberto de Campos tem um livro, neste livro ele tem um capítulo chamado Preparo para a Morte, Treino para a Morte. E ele diz lá, prepara-te para que quando desencarnar, você não tenha que ouvir dos parentes herdeiros as apreciações sobre as disposições testamentárias, se teve, ou como que eles vão tratar o regimento da repartição dos bens se não teve testamento. Esse é um ponto delicado da ressurreição. Outra ressurreição é uma ressurreição, é o ressurgir no mundo espiritual. O ressurgir no mundo espiritual é naturalmente o reencontrar a própria história que o aguarda lá. O irmão Jacó conta para nós uma das suas facetas de ressurreição. Ao desencarnar, tem que encontrar ele próprio. Ele achava que ele era muito bom e ele está encontrando ele próprio no mundo espiritual, não tão bom quanto ele achava. E o quarto item, eu falei 3, mas são 4 agora, que é a ressurreição final, que é a do Cristo. Ressurgir no reino de Deus plenamente, absolutamente. Essa é a do Cristo. Então, quando falou assim, então tudo que a gente pede vai receber, claro. Os processos da ressurreição é reencontrar as histórias vividas por nós, que nos reencontram no tempo e no espaço, conforme a nossa necessidade. Não fica nenhum pedido sem resposta. Tudo que pedir, diz em oração, crendo receberei. Tudo. E isso é muito importante. Relacionamento com pessoas, posse de bens, encontros, cidades. Muitas vezes é pedido, porque eu estou pedindo, outras vezes eu estou criticando. A crítica é um pedido. Emmanuel diz que aquele que critica tem o dever de amanhã fazer melhor do que aquele que ele está criticando. Vai estar na posição. Então nós precisamos começar a refletir, porque isso é o postulado da doutrina espírita geral. Nós estamos tentando
trazer especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, já falamos de 2 capítulos, que trata disso. Nas letras que estão ali, nós vamos encontrando pontos. Então, vamos, nesse diapasão, vamos trabalhar o capítulo 13, 14 e 15. O capítulo 14 é o capítulo do honrar pai e mãe, da ancestralidade. Naturalmente, os Espíritos falam de uma ancestralidade, mas eles não estão presos somente na ancestralidade biológica, papai, mamãe, vovó, vovô, bisavô e bisavó, não. Eles estão dizendo também, porque é síntese do Espiritismo, a ancestralidade psicológica, porque na verdade eu sou filho de mim mesmo. Nós somos filhos de nós mesmos. Nós somos netos, herdeiros de nós mesmos. Eu não herdo nada do papai, exceto o corpo físico, aparência física, por convivência, por adesão mental e por hereditariedade genética. Mas valores morais não. Eu posso aprender na vivência com eles, conforme a educação, conforme a instrução, conforme o comportamento, aprender, conforme o estado de grupo, imitar. Mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando fala honrar o ancestral biológico, sim, porque é a trajetória do grupo que entramos, mas o psicológico também, porque é a definição dos nossos processos. Então, veja, hoje eu recebo nesta vida o efeito do que eu vivi nas vidas anteriores, seja na punição expiatória, seja nas experiências de prova que vão garantir a caminhada para o futuro, ou na experiência do planejamento missionário, onde eu defino por uma escolha, a pedido do plano superior, uma ação coletiva. Bom, então, estabelecido o patamar da honra, nós precisamos fazer umas vistas de olhos no passado e honrarmos. Mas a maioria das vezes, no dia a dia, nós queremos fugir da nossa história, seja ela biológica, seja ela psicológica. Nós queremos fugir da história de algum determinado aspecto. Outros nós gostamos. Cada um no seu tanto, ele vai avaliar o que ele rejeita e o que não rejeita. O ponto que rejeitamos é um ponto importantíssimo, que ele volta amanhã para ser diluído. Por isso o capítulo 14 está inserido entre o 15 e o 13. O 13 trabalha a caridade material. Kardec não pôs nada por acaso. Aliás, não existe letra por acaso em obra séria de doutrina espírita. O 13 trabalha, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Então ele vai trabalhar a beneficência, a materialidade da ação caritativa, o óculo da viúva. E o capítulo 15 trabalha a essência da caridade moral. Veja que o trato com a honrar pai e mãe, ele está abraçado por 2 capítulos que tratam da caridade. Não é por acaso que Allan Kardec colocou aqui, porque a gente sabe que ele era um pedagogo com uma didática ímpar, com toda uma pedagogia que naturalmente obedecia a planos superiores da própria mente e do Cristo. Então, ao colocar essa honra, ele é fundamental, porque se eu não honrar o passado, eu repetirei no presente e futuro o que eu rejeito. Aquilo que eu admiro já é admiração, então não tem problema. Mas nós temos que tomar cuidado com o que rejeitamos. Tudo que é rejeitado, que é excluído, ele tende a retornar em novas configurações, naturalmente, para poder reconectar e diluir, ou dissolver, ou desatar os nós. Então, quando nós trabalhamos a questão da família, da consanguinidade, dos processos profissionais, nós ficamos atentos a este ponto, porque ele fundamentalmente repete no tempo e no espaço. Aí eu falo assim, que nem ficar livre, nunca mais ver qualquer coisa. Não é bom não, né? Porque a gente já sabe, excluiu o carro, reaparece o carro.
toda vez que nós criticamos. Então nós já falamos isso. Estes pontos garantem a perpetuação das nossas relações. Quando nós lemos o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz vai trabalhar um assunto que começa na Guerra do Paraguai, onde os brasileiros que seguiam o Caxias, ele não era Duque ainda não, a titulação dele não sei qual que era, Duque foi depois disso, e tiveram oportunidade de fazer várias coisas enquanto soldados, mas também enquanto seres humanos, pessoas, tiveram vários envolvimentos. E agora no Rio de Janeiro, muitos deles lá reencarnados, um casado com o outro casado com um querendo casar com alguém que não queria casar com ele, né? E eram esses processos. E André Luiz, na trama da história, vai nos mostrando por que é que fulano foi rejeitado pela ciclana e ela casou com o outro, e aí vai mostrando toda a trama. E é uma trama que ela é fundamental ser um colar bem organizado, porque no futuro dependeria daquele grupo ali. Então, na conclusão do livro, o filho de um está casando com a filha do outro, para que eles possam garantir nas repetições das reencarnações o retorno dos avós, dos bisavós, e continuar a vida. Não sei se está dando ideia. Então, no plano familiar, profissional, repete-se as cenas. No plano sociológico, repete-se as cenas. É tudo pedido. É a fé. Fé é certeza. Então, a partir de já, a gente começa a ver o que eu estou pedindo para ver. Meu Deus. Porque eu não sei se daqui a 15 dias eu estou disposto a assumir aquilo que eu pedi. Não é? Porque agora eu quero. Eu não sei se amanhã eu quero. Agora eu não quero. Eu não sei se amanhã eu vou querer. Então eu posso desprezar. Deu? Nós desprezamos determinadas coisas hoje, e por um mecanismo psicológico de reparação, isso desprezado hoje, amanhã tem um sentido profundo. Profundo. Basta ver as obras espíritas, Emmanuel escrevendo os romances, quanta coisa que alguém rejeitou numa encarnação, na outra está buscando. O senador Públio Lentulus tinha esposa, um coração generoso que advogou a causa dele no umbral, estava no umbral sofrendo, porque o avô dele não foi boa bisca, mas não foi mesmo, nas revoluções de Roma, né? Junto com Catilina. O avô dele, o Lentulus Sura, ele tinha uma forma de punir os adversários. Esquentava o ferro em brasa e encostava no olho do outro, cegava. Isso é um pedido para a vida, não é? Mas ele desencarnou, estava em sofrimento no umbral. A esposa Lívia advogou a causa dele. Todo mundo conhece a história. Pediu, e ela falou assim: ele vai e eu vou junto para dar um apoio. Aí ele chegou, virou senador do Império Romano, ele se achou o máximo e ele era importante. E aí desconfiou da esposa e desprezou a esposa. Desprezou. 25 anos de desprezo. Amava, compôs poema, aquela coisa toda, mas desprezou. Nós estamos vendo o fato. Até o dia que ele descobriu que ela não era aquilo que ele pensava que ela era. O arrependimento. Do amor ao ressentimento, do ressentimento ao arrependimento, foi um passo. 25 anos. Aí ele vai falar que vai pedir desculpas, ela morre. E ele tem que viver mais 21 anos sem ela, numa profunda carência. Quando ele está quase no final da vida, ele vai a Jerusalém novamente a pedido do imperador. Lá, Jerusalém está sitiada e ele é feito prisioneiro. Aí o algoz chama um menino que era o próprio filho dele, que tinha sido sequestrado. Não podemos entrar na história toda, tem muitas nuances. E o filho dele coloca o ferro em brasa no olho dele, fica cego. A cegueira agora era o efeito das cegueiras feitas no passado. A carência da esposa era o abandono voluntário que ele mesmo votou. Quando ele desencarna, pouco tempo depois, 10 anos depois disso, 9 anos, ele chega no plano espiritual, encontra um, outro. A primeira coisa que ele busca é a esposa. Aí
faixas superiores. Está lutando, tem 2.000 anos, para ter o direito de voltar junto com ela agora. 2.000 anos, porque nunca mais voltou junto com ela como esposa. Ela não precisava de reencarnar mais. Ele encarnou várias vezes, para ver se agora pode juntar novamente numa nova base de constituição relacional. 2.000 anos. Aí o que ele fez, gente? Para não piorar o destino dele, não vinculou com mais ninguém. Não vinculou com mais ninguém. Somente no livro 50 anos depois, ele tem um filho. Não se coloca a conjuntura que o filho surgiu, mas quando porque ele era escravo, né? Então deve ter sido separado. Ele teve uma vinculação, gerou um filho, o Ciro, mas depois aí, o que se tem notícia das encarnações de Emmanuel é que ele não casou com ninguém, ficou na igreja. Todas as encarnações vinculadas à estrutura da igreja, rezando, pedindo Deus clemência para ver se ele tinha o direito de voltar a encontrar com a alma gêmea. Ô, gente, não deve ser brincadeira, não acontece não. Não deve ser não. Vou imaginar que ele teve 10 vidas, eu não sei quantas, conheço não. 10, 5, 7 encarnações, na abstinência, na carência, como sacerdote. Não deve ter sido fácil não. Mas é um pedido que ele fez para a vida, que quando ela veio voluntariamente, ele desprezou. Agora ele está pedindo para ter direito, porque se encontrar agora vai ter que valorizar. Isso funciona conosco, né? A história dele lá não é apenas uma história de entretenimento, é fato. Com todos nós. Bom, o Evangelho do Espiritismo está na copa. Vamos deixar o Emmanuel, enquanto a história dele de lado, né? Vamos avaliar a nossa aqui. Primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo fala da lei. A Nelma lembrou para nós sobre a lei. Jesus diz que não veio destruir a lei, e o Espiritismo também não veio destruir a lei. Nós todos fomos colocados na vida para aferirmos a nós mesmos diante da lei. E onde é que está a lei? Na consciência. Então nós não podemos destruir a lei que está na consciência. Ela é retratada em livros para de fora para dentro nos lembrar que a lei está dentro, e de dentro para fora operarmos. O primeiro capítulo remonta aos 10 mandamentos, Velho Testamento. Os códigos negativos são 7 e os códigos afirmativos são 3. Dos 10 nós temos 3 assertivos afirmativos e 7 negativos. O capítulo 1 trata de uma síntese do Cristo e fala da aliança, o novo consórcio que nós precisamos executar, que é a aliança entre a fé e a ciência. A fé que estamos sabendo agora o que é fé raciocinada, que antes nós não sabíamos. A nossa fé antigamente era de outra maneira. E há uma aliança dessa fé com o conhecimento da ciência, que estamos descobrindo agora, fazendo o equilíbrio da horizontal dos pensamentos e a vertical dos sentimentos, definindo o ângulo reto, ângulo de 90 graus. A fé que é proposta ali, ela transcende a fé inicial, uma fé muito emotiva, uma fé de reação, uma fé primitiva do índio, do homem autóctone da terra. A fé que tinha um raio e ele inventava um Deus para o raio, tinha um fogo, inventava um Deus, cada coisa tinha o seu Deus, porque era uma fé muito ingênua. Depois nós saímos dessa fé ingênua e ela foi transformada numa fé sacerdotal, porque alguém com uma perspectiva, uma percepção mais apurada do ponto espiritual, essa pessoa médium virava o pajé da tribo, e o pajé, com visão psicológica, ele elegia o cacique, e o cacique elegido pelo pajé vinculava os dois e dominava a tribo, cada um no seu poder, cada um no seu fastígio, seu domínio. O poder civil do cacique e o poder religioso do pajé vem de longa data,
dominando a mentalidade em interesse pessoal, a mentalidade popular. Esta fé ficou conhecida no horizonte da vida como uma fé cega, uma fé em que eu atribuo ao outro interpretar para mim. Essa fé já passou, já acabou, precisa de acabar, porque nós estamos agora no terreno da fé chamada a fé raciocinada. Terceiro nível, uma fé que encara a razão, que encara o fenômeno, que indaga, que pesquisa, que procura saber, que dá notícia, que sabe por que é fé. É esta fé, fé raciocinada, fé e razão, fé, aliança com a razão, para trabalhar o entendimento, a compreensão e garantir-nos amanhã a fé, fidelidade, a entrega da criatura absoluta ao Criador, como é o caso de Maria de Nazaré, de Francisco de Assis, desses espíritos de escola que diante do convite da vida se entregaram plenamente, se entregaram de forma plena, inteira e corresponderam à expectativa divina. Nós vamos chegar lá, ainda não chegamos. A nossa fé ainda é de razão, é uma fé de questionamento. Mas será mesmo que eu tenho que ir nisso? Será que esse negócio é para mim? Tem que perguntar mesmo. Toda vez que perguntamos e encontramos respostas, ou que não encontramos, o que encontramos afirmamos, o que não encontramos deixamos em aberto para que posteriormente possa ter a resposta. Ela vai garantir a culminância da fé. E nesse capítulo 1 conclui-se com o Espiritismo, que é justamente o elo de contato. Então, a doutrina espírita, ela é o cupido que faz a aliança entre a fé religiosa e a ciência materialista, transformando a fé em religiosidade e a ciência materialista em ciência com C maiúsculo, definindo novas bases. Isso é a função do Espiritismo. É para onde caminha o Espiritismo. O capítulo 1 trata dessas questões e um espírito israelita traz a sua mensagem, falando sobre Moisés e sobre o Cristo e sobre o Espiritismo. Israel, que não aceitou o Cristo até hoje, deverá aceitar, claro, para poder compreender os valores futuros. Mas nós vamos entendendo que o Israel vai aceitar o Espiritismo e do Espiritismo vai conhecer o Cristo, para nós podermos entrar na história da vida em bases renovadas na regeneração. Israel aí não é só o povo judeu, não. Israel representa a humanidade inteira. Toda a humanidade vai precisar conhecer o Espiritismo para conhecer o Cristo. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai tratar o problema da realeza, do reino e do reinado, da supremacia do líder, da autoridade do comandante, da obediência do comandado, da simplicidade do servo. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus diante de Pôncio Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam por mim, os meus me defenderiam, mas por agora o meu reino não é daqui. E Allan Kardec vai tecer considerações sobre a realeza de Jesus, sobre o problema do que é a autoridade, em que bases está colocada a questão real. E um espírito que foi rainha na terra, na França, foi dada a ela, uma rainha, a oportunidade de expressar-se sobre a realeza. E ela fala, com angústia, com o coração confrangido, porque ela se achava a rainha mais do que todos os outros, e ao desencarnar diante do mundo espiritual, na verdade, na ressurreição do mundo espiritual, a ressurreição dela foi ruim, a do mundo espiritual
material. Ela teve que deparar com pessoas que ela não dava valor nenhum, melhores, superiores a ela no mundo espiritual. Não deve ser fácil, gente. Não deve ser fácil. Eu sou o rei, passo pelo castelo, o vassalo abaixa a cabeça, eu falo para ele assim: sai para lá, igual o Silvio Santos, né? Sai para lá, sai para lá. E amanhã eu desencarno. E eu chego no portal do plano espiritual e olho lá, enquanto o meu vassalo, ele é o chefe. Deve ser desafiador. Deve ser desafiador. E eu estou me achando rei e ele é que é o rei. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo está nos ajudando a refletir sobre esse problema da autoridade, do comando, do poder, da estrutura de reino. Porque tem reino em tudo, hierarquia está em tudo. Qual que é a nossa posição? A nossa posição sempre é a posição intermediária. Acima de mim tem muitos e abaixo de mim um tanto. Em qualquer posição que eu estiver, acima de mim tem um tanto e abaixo de mim tem outro tanto. Então nunca estou absolutamente numa posição somente. Estamos em todas. E é aí que precisamos aprender a palavra simples e generosa do Dr. Bezerra de Menezes, quando diz que ninguém avança sem estender mão na retaguarda. Então, à medida que eu trago alguém que está para baixo para onde eu estou, é que é garantido a vida me buscar para um plano superior, e assim sucessivamente. Então ninguém deve se fazer rei, deve esperar a vida colocá-lo na posição dele. Ninguém deve ufanar de ser o mais, mas deve esperar a vida convidá-lo e colocá-lo em posições maiores, como disse Jesus na parábola do talento. Bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Ou seja, o trabalho dele garantiu ser colocado na posição maior. Mas nós estamos atentos, porque às vezes a necessidade de poder que trazemos na nossa psicologia, ainda não honrando o passado, essa necessidade de poder, ela constrange o semelhante, e aí não há possibilidade de ser colocado em posições maiores. Somos constrangidos a retornar a posições menores. Avançando no processo, Allan Kardec escreve no capítulo 3, quando ele vai definir o problema da moradia. Uma outra necessidade de todos nós é estabelecer localidade, pouso, estabelecer um diapasão de relacionamentos que nutre a composição da família, não no sentido da consanguinidade, mas no sentido da afinidade. E aí, nas muitas moradas da casa de meu pai, Allan Kardec considera em 2 pontos, mais de um do que do outro, mas ele considera os dois: as várias moradas físicas, os planetas. Cada planeta com a sua destinação, com a sua fundamentação, nos abrigando conforme a nossa necessidade. Então lá vai dizer que os planetas podem obedecer ao estágio primitivo, ao estágio de expiação e prova, ao estágio de regeneração, ao estágio de felicidade e ao estágio de mundo divino ou celeste. Que a Terra é presentemente e até um determinado tempo mundo de expiações e provas. Portanto, o morador que está na Terra é espírito em expiações e provas. Pode ter uma exceção de um missionário que ainda assim está num plano de expiações e provas. Pode ter um missionário, como já tivemos vários aqui. A única exceção foi Jesus Cristo, que não tinha nada que expiar e nada que provar. O resto, todos de nós estamos no plano da expiação e prova. Mundo primitivo já foi, mundo de regeneração será. Então quem irá habitar o planeta quando adentrar na regeneração? Os espíritos que não precisam mais de expiação para corrigir, mas que já estão aptos a regenerarem-se pelas provas. Acesso, moradia.
Aí talvez eu possa ir morar num plano primitivo ainda. Se eu for primitivo, eu posso ir morar num plano de expiação e prova. Feliz não dá por enquanto. Feliz, aliás, quem foi convidado aí para um mundo feliz, não quis ir. No dia do aniversário de morte dele, desencarnação dele, estava fazendo 50 anos de desencarnação, não é? Todo mundo conhece a história. A festa era lá em Nosso Lar, na cidade espiritual do Nosso Lar. Os espíritos todos lá, aquele monte de espírito bacana que nós conhecemos, comemorando 50 anos de desencarnação dele, dia 11 de abril, Dr. Bezerra de Menezes. E aí veio um espírito, uma estrela, chama Celina. Celina era secretária, mas é uma estrela, secretária de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, que dela mora em Sírios, no sistema de Sírios, da estrela de Sírios. E aí a Celina saiu lá de Sírios e veio até Nosso Lar, materializou em meio àquela festa e chegou e falou assim: Dr. Bezerra de Menezes, Maria manda um abraço felicitando-o pelos 50 anos de desencarnação, bem vivido no planeta, da vida bem vivida. Agora, eu te mandei esse documento aqui, ó, é um passaporte. Esse aqui é um documento, você pode ir para qualquer mundo superior que você quiser. Muito feliz. Aí ele recebeu o papel, olhou, leu, chorou, olhou para a turma que estava ali, aí deu uma olhadinha assim, na janela, ele olhou e viu a terra lá embaixo, né? Viu a Maria viu a Afonso Chagas. Eu não sei onde é que eu estava no umbral nessa época, 1950, Maria Vilma, não tinha nascido ainda não. Você já estava nascido? Você já estava, menininha, bebê, né? Um ano. Estava nascendo. Eu estava no umbral. Ele olhou e falou assim: Celina, eu estou feliz demais para ir para o mundo superior, mas eu me afeiçoei a esses aqui, ó, e queria ficar para ajudá-los. É assim, né? Aí a Celina falou: bom, eu não posso deliberar sobre isso, porque eu sou apenas uma mensageira. Aí eu pensei comigo, parênteses, se a Celina, que era uma estrela, viajava de Sírios até Nosso Lar em um minuto, pelo pensamento, nem um minuto não gastava, eu pensei assim, gente, e ela com esse poder todo, não podia deliberar num caso assim? Por que eu vou achar que eu sou rainha e rei, não é mesmo? Deliberando nas coisas dos outros. Bom, ela falou: eu não posso resolver, eu vou perguntar a quem pode, né? Dá um tempo aqui, a festa continuou lá, e eles estavam lá tomando suco, floral, aquela coisa toda. E aí a Celina foi lá em Sírios e voltou daí há pouco tempo. O Betcam não fala quanto tempo. E ela fala assim: olha, Maria de Nazaré, e encontrou Maria de Nazaré também disposta a despachar, né? Não tem esse negócio de final de semana no espiritual, não. Agora entendi, nós fechamos o escritório, só volto não, foi rapidinho. Maria de Nazaré falou que você pode ficar aqui o tempo que você quiser, você não pode reencarnar. E ele está aí até hoje está conosco ajudando, né? Então agora, para o mundo inferior não é porque eu não quero ir, não, porque eu sou obrigado a ir, né? As muitas moradas. E também, nesse capítulo 3, vai falar das muitas moradas no plano espiritual, as várias dimensões. Quando eu ressurjo no mundo espiritual, eu tenho um plano que me aguarda, igualzinho a mim, mas assim a tampa balaio, com a mesma vibração, que vai me recolher lá, e eu vou ficar por um tempo ali nos meus amigos, né? Às vezes é ruim a situação, mas às vezes é gostosa, cada um com a sua situação, né? O capítulo 4 nós já falamos, que é o capítulo que trata do problema da reencarnação, né? O nascer de novo, que Kardec vai tratar ali da parentela corporal e a parentela espiritual. E Emmanuel depois comenta dizendo que toda a parentela corporal deverá ser transformada por nós em parentela espiritual. Claro, porque alguém é apenas um parente hoje, ele não é nada meu espiritualmente falando, mas amanhã tem que ser. Então tem que aproveitar a chance de agora para ir aproximando. E tem uns que não dá para conviver do ladinho não, né? Mas aí nós podemos pegar este um que não dá para conviver do ladinho, e de onde a gente vem, bem longinho, orar bastante por ele, envolver em vibrações boas, vibrações harmônicas, pedir perdão, perdoar, amar, não é? Que o capítulo 12 ensina
isso, não é assim? O amar ao inimigo, que é imperativo da lei, se Jesus mandou, o que tem que fazer? Se eu quero, se eu posso, se eu não posso, ele não me perguntou, Afonso, você está disposto a amar o seu inimigo? Se você tiver, ama o seu inimigo. Ele falou isso não, ele falou assim, Afonso, ama seu inimigo. Não fez nenhum adendo de liberação. E Allan Kardec veio em nosso socorro para nos ajudar a entender o que é amar o inimigo. Gente, é maravilhoso, viu? Allan Kardec nessa hora cresce no conceito mais ainda, porque ele vai dizer: não é possível abraçar o inimigo do mesmo jeito que abraça o amigo. Eu falei, graças a Deus. Ele fala assim: o inimigo faz bater o coração de forma diferente do que um amigo. Eu falei, aleluia, Senhor. Alguém me entendeu? Porque quando eu chegava perto de alguém que não era legal, o sangue gelava. Eu não sei se os amigos já viram o sangue gelar, ou já sentiram. O sangue gela quando você chega perto daquela pessoa que você não quer ver. Gela e gela mesmo. Aí, mas como é que eu vou abraçar essa pessoa e amar essa pessoa? Aí ele fala assim: não é possível ter o mesmo sentimento de olhar no olho, de saudade, de abraçar, igual você faz com um amigo. Eu falei, aleluia, meu Deus, agora sim. Ele vai falar assim, aí começa. Bom, amar o inimigo é não opor resistência à reconciliação. Eu falei, pronto, né? Amar o inimigo é, antes que ele propor a reconciliação, orar por ele, pedir a Deus que o abençoe, pedir a Deus que o ilumine, pedir a Deus que dê a ele boas coisas. Porque se eu falar assim, eu hei de ver você sofrendo, o dia que ele tiver que encarnar para sofrer, quem vai estar do lado dele, gente? Pelo amor de Deus, euzinho, para que eu vou querer ver o outro sofrendo? Eu falo assim, eu quero te ver alegre, feliz, com tudo de êxito. Porque se eu tiver que estar por perto, a pessoa numa alegria total é até boa. A pessoa que não tem revés na vida, a gente é generoso. Agora, quando começa a ter problema, não é não. Então você imagina que eu falo assim com o Espírito: eu quero ver você sofrendo, eu quero ver você muito ruim, sofrendo, apanhando e tal. Aí eu nasço filho dele, e ele aprendeu tudo isso que eu pedi a Deus que desse para ele, Deus deu. Aí eu nasço filho, o que eu vou receber dele, gente? Aí eu caso com ela, aí eu nasço irmão gêmeo. Você imagina nascer irmão gêmeo? Que irmão gêmeo ou é amigo para aproximar mais os laços e ampliar, ou é inimigo que vem junto para ver se dá um jeito. Aí desde o ventre, eu estou dividindo espaço com ela, o ventre é desse tamanhozinho assim, né, o negócio. Depois fica assim um pouquinho maior, na hora que está gestando. Você dividiu o espaço com quem não é legal? Antes disso, ore por ele, peça a Jesus que o abençoe, que apazigua. Senhor, ele não é ruim, Senhor, ele é bom, ele só ainda não descobriu. Não foi o que Gesiel falou do Saulo de Tarso para a irmã dele, no dia que Saulo mandou matar o Estevão, né? Todo mundo leu o livro Paulo Estevão, jogou pedra era até matar. Igual joga pedra, não pode mais, né? Jogava pedra no pé de manga, aquela coisa toda. Jogaram pedra no Gesiel. Quando a Abigail viu, ela falou assim: Saulo é meu irmão, é seu cunhado, você está matando seu cunhado. Meu irmão. Eu falei, não é possível. Eu falei, parou a cena, levou ela para dentro. Aí aquela coisa toda, ele morrendo, pedrada na nuca, na cabeça. Aí a Abigail abraça com ele, beija. O Saulo chega e olha assim. Aí ela olha para o Saulo e olha para o Gesiel e fala assim: é meu noivo. Ô, gente, nós vamos chegar. Vai. O Gesiel falou assim: ele é bom. Eu fiquei imaginando a cena. Se ia comigo, minha irmã chega e falou assim: é que é seu cunhado. Samia a mão na sua, né? A gente ia fazer assim. Aí Gesiel falou assim: ele é bom. Defendeu Moisés até o último momento. Quando conhecer Jesus, vai defendê-lo com todo vigor. Ô, gente, isso aí é amor. É o amor ao inimigo. Não pôs obstáculo e acompanhou Paulo a vida inteira, instruindo-o. Ele foi o grande orientador de Paulo, guia espiritual. A ovelha comida pelo lobo
vai ser guia espiritual do lobo, ele não comer mais ovelha nenhuma. Vai virar ovelha também. É desse jeito. Então é orar. É quando comentar dele com o outro, pode narrar os fatos, porque tem fato é fato. Espiritismo não nos ensina a excluir fato. O Espiritismo nos pede para não entrar no mérito, né? Então narrar fato não tem problema. André Luiz narra os fatos de todo mundo que fez bobagem boa. Um monte de gente, narra tudo. Mas a narrativa não parte para a crítica, né? A narrativa aprecia o fato. Apreciar fato não tem problema. Mas não pode entrar no mérito. Então narra o fato e fala, vamos orar por ele agora? Olha que coisa bonita. Você chega lá em casa e fala assim, ô amigo, vem cá, vou falar aqui do fulano, convivi, né? Gerou meu sangue, talhou meu sangue, terminou a prosa, eu vou fazer um culto lá para ele, vamos, abra a página, faz um culto e ora. Porque aí nós estamos trabalhando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o amor ao inimigo. Por isso a parentela corporal há de ser convertida em parentela espiritual. Eu fiquei pensando quando eu li o livro Nosso Lar. André Luiz chegou no mundo espiritual. No primeiro dia de serviço dele, ele encontrou com um espírito chamado Silveira. Quando ele viu Silveira, ele deu vontade de esconder debaixo de alguma coisa. Por quê? Alguns anos antes, o Silveira tinha negócios com o pai dele. Tinha uma casa alugada e fazia negócio. Só que o Silveira não estava pagando aluguel. Coisa simples naquele tempo, que hoje não, hoje todo mundo paga o aluguel direitinho, não tem esse problema. Paga os empréstimos do BMG, paga tudo. Mas naquela época o Silveira não pagou o aluguel para o pai do André Luiz. E o André Luiz falou: seu pai, manda esse cara embora, expulsa ele daqui, protesta ele, toma tudo que ele tem e vão alugar essa casa para os outros. Nós estamos dinheiro, pai. O que é isso? O pai era uma família tradicional, né? Quem pagou a faculdade do André Luiz foi o avô dele, mas a família do André Luiz era uma família tradicional, com algum dinheiro. E a mãe tentou intervir no caso, disse: não, meu bem, calma, André, pô, não, vamos ter paciência. Aí o marido e o filho olharam para ela e falaram assim: vai fazer um cafezinho para nós lá? Nós vamos tratar dos negócios aqui. Naquele tempo era assim, né? E mandaram o Silveira embora. E o Silveira saiu com o pé na mão, como é que é aquele negócio, com a pé nas costas, né? Sem nada, né? Uma mão banando com a outra. E foi embora. Não deu mais notícia dele. Agora o André Luiz encontra com ele. Você imagina assim, frente a frente, face a face. Aí ele ficou assim, olhou, cumprimentou, meio de sem nada. Foi lá pedir socorro para a Nacida, todo mundo sabe da história. Aí a Nacida falou assim: ué, e você aproveitou a oportunidade? Falou: oportunidade de quê? De reconciliar com ele, de falar com ele, pedir desculpa? Ele falou: não. Pois vai lá e fala. O Silveira é muito ocupado, você não vai encontrar com ele todo dia assim não, ele não dá sopa aqui não. O André foi lá: ô Silveira, eu vim cá, humildemente, quer pedir desculpa pelo meu pai, por mim? Falei: André, deixa disso. Aquilo me ensinou muito. Porque quando vocês me expulsaram, eu criei responsabilidade. Eu era meio folgadinho mesmo. E era, né, gente? Dinheiro vinha, ao invés de comprar o leite, pagar o aluguel, eu falei assim: vou fazer um jogo no bicho ali, porque eu ganhei eu jogo um passe. R$1 para jogar, eu ganhei 180. Olha que beleza. Aí eu jogo um, não deu. Aí eu jogo mais um, não deu. Depois eu gastei o salário todo do bicho, o bicho não deu o resultado, né? Ou na Loto, na Mega Sena, não sei lá qual cena que a gente está agora, não. Mas ele vai. E aí gastava o dinheiro na irresponsabilidade, no jogo, né, no carteado, e não pagava as contas. Aí aprendeu pela carência e cresceu espiritualmente. Mas nós vamos encontrar com essa turma toda no mundo espiritual, com os que fizemos bem e os que não fizemos bem. Por isso o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo trata do bem-aventurado aflito, aquele que está reencarnando para resgatar o passado e que já não está fazendo mais muita bobagem boa para piorar o destino. Bem-aventurado ele é, porque ele está na aflição. Porque quando eu estou causando aflição para o outro, eu ainda não sou bem-aventurado não. Entendeu a ideia, né? Eu estou causando aflição na vida do outro. Eu sou mal-aventurado, porque amanhã eu vou encontrar isso de volta. Aí eu vou ser bem-aventurado, se eu pagar bem a situação. Agora, bem-aventurado é o que sofre a aflição, não é o que faz a aflição. E aí lá tem alguns itens muito interessantes. O primeiro item é o esquecimento do passado. Graças a Deus, eu não sei
o que alguém fez comigo no passado. E também, graças a Deus, eu não sei o que eu fiz com ele no passado. As coisas que a gente faz, a gente até releva, né? Isso que eu fiz não é tão ruim assim não. Mas o que o outro faz com a gente, ganha-se uma cidadania muito grande, né? O que o outro faz com a gente fica pesado. Então você imagina, estou dentro de casa, estou olhando meu irmão lá falando os negócios, eu não estou nem gostando do que ele está falando, não. Meu cunhado, concunhado, sei lá quem. Se eu lembrasse do que além do que ele está fazendo agora, que eu já não gosto, se eu descobrisse o que ele fez nas 2, 3 encarnações para trás, que foi pior ainda. Aí não dá. Se hoje já está difícil, ia triplicar a dificuldade, aí não dava, né? Aí eu parava de jogar. Por isso a gente esquece o passado, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia, Senhor, para a gente poder estar esquecendo o passado. Aliás, o primeiro item não é nem de esquecimento, é a justiça das aflições, porque as aflições são justas. Nós já explicamos aqui, sabemos por que elas são justas. E aí, depois do esquecimento do passado, nós vamos trabalhar lá a questão das causas que são anteriores e das causas que são atuais. São causas, não existe aflição sem justeza. Todas elas definem na vida, em nosso favor, a renovação. Esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em número de páginas, é o mais amplo, talvez o mais importante, porque a partir dele, na Terra todos nós sofremos, é impossível passar pela Terra sem sofrimento. Vou até dizer melhor conceitualmente a coisa, é impossível passar sem a dor. Conceitualmente dizendo, a dor é de todos. O sofrimento é a escolha com a qual eu passo ou vivencio a dor. Ou seja, eu posso ter dor sem precisar ter sofrimento. O sofrimento é aquela dor de mim que eu tenho muitas vezes em diante da dor que eu passo, né? Então eu posso às vezes não ter o sofrimento, tendo a dor. O capítulo 6, Allan Kardec faz um break, depois de 5 capítulos conceituais, potentes, falando de toda uma constituição. O 6º capítulo, ele abre o horizonte do Cristo Consolador. O grande médico das almas vem novamente chamar todos os sofredores, todos os que padecem. Esses são meus filhos, eu gosto de vocês, eu gosto de vocês, e vem chamar-nos uma revisão, uma renovação ao amor e à instrução, aos planos da verticalidade do amor e da horizontalidade da instrução, fazendo um equilíbrio no ângulo de 90 graus, caminhando nas mensagens que o Espírito Verdade apresenta ali, Jesus falando para nós de volta, né? É o próprio Senhor, diz o livro Missionários da Luz, de André Luiz, que é o Espírito da Verdade, é o próprio Senhor, que vem trazer aquela orientação, aquela sustentação, de coração para coração. É o próprio consolo em pessoa, apaziguando a nossa intimidade. E aí abre um ciclo de capítulos que vai do 7º ao 10º, trabalhando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. As bem-aventuranças, de uma maneira geral, são todas trabalhadas no capítulo 7º ao capítulo 10º. Nesse capítulo 7º, o Espírito Ferdinando, bem-aventurados os pobres de espírito, tem uma mensagem interessantíssima, que ele coloca o título nela assim: a missão do homem inteligente na Terra. Abrir um horizonte da ação, da proatividade do ser a partir de agora para o futuro. O homem inteligente, ele tem uma missão de usar a inteligência dele para gerar causas agora de efeitos futuros bons. Se eu sei que se eu fizer uma boa ação eu tenho um efeito bom, não é inteligente eu fazer uma ação negativa para ter um efeito negativo. Não é. Então nós vamos aprender a desativar o sistema do mal e ativar o sistema do bem, inteligentemente, para que amanhã a vida traga de volta isso. Bem, é simples. O Evangelho é muito simples. E aí vamos ter vários capítulos tratando da misericórdia, do perdão, da paciência, da virtude, da tolerância, da resignação, da caridade. Caridade não, caridade é mais à frente, né?
do amor na dinâmica. E o capítulo 11 fala do amor ao próximo. O amor ao próximo como a si mesmo. Precisamos aprender a amar o outro como nós nos amamos. A querer para o outro o que queremos que o outro nos faça. Gente, você imagina, nós queremos que alguém faça algo para nós. Qual que é a lei está mandando? Não espera o outro fazer, faça. Antecipe e faça. O outro vai até perguntar, mas por que você está fazendo isso? Não, porque eu aprendi lá no Evangelho que tudo aquilo que eu gostaria que alguém fizesse para mim, eu deveria fazer para ele. Eu queria que você fizesse isso para mim. Como você não fez, eu vou fazer para você. Um dia nós vamos conseguir fazer isso ainda. Se Deus quiser. Tudo aqui é processo, né? Nós estamos no projeto, estamos estudando para conseguir atingir esse plano da redenção e da salvação. Continuando no aspecto 13 e 14 nós já falamos, 15 também, e aí vai vários capítulos, não dá para lembrar de todos eles aqui não. Nós temos lá os 16, parece muitos chamados, poucos os escolhidos. Muitos, não todos, muitos são chamados para o trabalho do reino. Por que não todos, nesse contexto operacional? Porque cada um está num patamar evolutivo. Tem uns que ainda não podem trabalhar nesse aspecto mais amplo, porque está na unidade mais básica e fundamental, então não dá conta. Agora, dos muitos chamados, dos muitos que estão aptos, nem todos conseguem. Então os escolhidos são poucos, mas não é Deus que escolhe. Somos nós que nos colocamos na condição de ser escolhidos. Então quando Ele escolhe, você pode ir, você não pode ir, não é porque Ele gostou mais de um que do outro, é porque o que é escolhido demonstrou a condição necessária para atingir o fim. Isso qualquer um de nós sabe. Você tem uma loja de vender chocolates, bala, bombom, essas coisas assim. Precisa de 3 funcionários. Aí aparece 30 candidatos, só pode entrar 3. Você vai fazer uma avaliação, e na sua avaliação, aquele que está mais apto vai entrar lá. Qual é o que está mais apto? É o que tem diabetes, um que não gosta de dar uma entrevista, fala assim, tem diabetes, você está contratado. Não gosta de doce, você está contratado. Né? Porque aí você está garantindo que não vai tomar um prejuízo. E se alguém chegar e falar assim, eu sou o chocolatra, o senhor vai ser meu funcionário, ele vai ser consumidor, degustador. Não é inteligente colocar esse para vender chocolate, entendeu? Tem que colocar para vender outra coisa, mas não chocolate, porque vai vender revista, né? É por causa desse processo. Nós temos que avaliar. Então, os chamados são muitos, escolhidos são poucos. O capítulo 17 fala do homem de bem, né? O ser de perfeitos. No ser de perfeito, o horizonte do Evangelho segundo o Espiritismo abre para nós um plano de volume, de consciência plena do homem de bem. O homem de bem, aí começa lá, o que o homem de bem faz? Eu falei, deixa eu ver em quantos que eu me encaixo, fazer, né, o crivo, né, vai ver quando, foi igual no terreno esportivo, nós tem um. Eu falei, não é possível, de todos os itens colocados, não dá para você dar uma ali, mas não, mano. Aí a gente abre um pouquinho mais à frente, é um capítulo do dever. O capítulo do dever apresentado pelo Espírito Lázaro, ele vai falar para nós da dificuldade de cumprir dever, porque o dever está em antagonismo com os sofismas da paixão. O dever moral, ele não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas é dever. Se a gente seguir, ao invés de falar assim, segue seu coração, segue seu sentimento, falar assim, segue o dever, a gente erraria menos e acertaria mais, garantiria um futuro melhor. Mas na vida, quando tem um problema, a gente fala para a pessoa assim, segue seu coração, né? Segue seu sentimento. Só que lá o lado está dizendo que a gente não pode seguir o sentimento, esse sentimento. A gente tem que seguir o dever, que é sentimento. Só que o dever, sentimento, eu falo assim, mas será que o dever é sentimento mesmo? Não, o dever é constrangimento, mas é sentimento. Ele abre para nós o patamar. Então, capítulo 17. A gente tem que voltar nele todo dia, reler, meditar, para conseguirmos atender esse objetivo. Vai caminhando o Evangelho, 19 nós falamos, 18 já passamos transitando alguns aspectos, o 20 fala dos trabalhadores da última hora, apresentando a missão dos espíritas,
O Espírito Constantino, que incluiu o cristianismo em Roma, não preparou Roma para ser cristã, mas tornou Roma cristã. Ele vem agora como Espírito codificador para nos ajudar a entender o nosso papel como espíritas, cristianizando e espiritizando o mundo. Começar por nós mesmos. Capítulo 21 vai falar dos falsos cristos, e aí vai caminhando, 22, 23, 24, para trabalhar o item, os elementos que falam para nós da vida. O 22 e 23, vou ter um pouquinho deles, que são dois capítulos desafiadores. São dois capítulos que não tem comentário de espírito. Tem o versículo do Evangelho e o comentário de Kardec. Os espíritos não comentaram. Quer dizer, isso é problema humano. Nós não vamos entrar no mérito. Na codificação está assim. O capítulo 22 fala do divórcio, né? Não separe o homem que Deus juntou. E Allan Kardec diz que o que Deus junta é o amor. Ou não tem amor, não tem nada. Divórcio é relação humana para regular o que já não existe, para separar o que já não existe. O problema está na nossa lei. Não tem problema no divórcio, nesse sentido, né? Filosófico está lá no Evangelho. Emmanuel, depois que escreve, fala assim: não adianta, não vai embora, não, porque amanhã volta, é o que nós falamos no início aqui, amanhã volta. Mas na codificação, o divórcio, diz Allan Kardec, que é lei humana, para regular o que já estava feito. Os espíritos não entraram no mérito. Kardec explica lá, nós já lemos. O 22 é um outro problema humano, a estranha moral. Eu vim trazer fogo e colocar fogo na terra. Eu vim trazer espada. Aquele que não odiar seus pais não é digno de mim. São palavras de Jesus difíceis de entendimento. E Allan Kardec vai conceituando para nós, fazendo-nos entender o que Jesus quis dizer. Mas os Espíritos não comentaram, porque são experiências nossas. O verbo odiar para os hebreus é amar menos. Não tem acepção que é para nós hoje o ódio. Claro que não. Mas nós aprendemos isso, só que é difícil. A pátria tem primazia sobre o afeto de família. Se nós somos convocados agora para defender a pátria, não adianta a mamãe mandar uma carta e falar assim: ô senhor presidente do Brasil, o meu filho é tão legalzinho, eu gosto dele tanto, eu não queria que ele fosse, não. Fala assim: ele vai ter que ir. E ele tem que ir, rindo ou chorando, defender a pátria. Por quê? Ela é maior. Então, nesse sentido, o amor a Deus tem que ser maior do que o amor às pessoas. Porque se o amor a Deus não for maior, eu não aprendo a me amar e não amo ao outro. E não amando o outro, eu não me amo e não amo a Deus. Então eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí vai tratando essas questões do 22 e 23. São capítulos difíceis, que nas nossas relações humanas eles nos afetam. Quando falamos de divórcio aqui, não é só o divórcio de marido e mulher, é o divórcio entre sociedades, o divórcio entre irmãos, o divórcio entre amigos, os divórcios, as separações, porque nós precisamos aprender a lei vinculação e desvinculação. Nós somos difíceis na vinculação e somos mais difíceis ainda na desvinculação. O nosso apego, o ciúme, inveja, nos fazem na hora da desvinculação criar mágoas, ressentimentos, mazelas que nos ferem profundamente. Mas se nós aprendemos que a vida é de liberdade, nós não somos donos de ninguém, não somos propriedade de alguém. Precisamos aprender a entrar e sair nas várias relações sem nenhum problema de afeto, no sentido do prejuízo emocional para o outro. E não tem problema, mas é difícil fazer isso, porque nós entramos e ao começar a vinculação, criamos aspectos nela que geram dificuldades na desvinculação, seja pela morte, seja pelo rompimento da relação, seja pela viagem de alguém. Às vezes o cônjuge ou o filho viaja para morar num outro país, quem está cá quase morre, não conseguiu desvincular. Às vezes o filho vai casar, ou a filha vai casar, quem fica quase morre. Nós conhecemos famílias, não fala assim expansivamente, mas veladamente faz de tudo para um não casar. Tem gente que a família não casa mesmo, ele casa para cuidar de pai, cuidar de mãe, você vai cuidar de quê? Ele é eleito para aquilo.
cima, não aceita. Então são questões assim que são tratadas ali, bem simples, mas são essas questões do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos ajudando a refletir. Precisamos aprender a entrar e sair de tudo quanto é relação. Nós nascemos colados e não vamos morrer colados em nada. Precisamos aprender a relacionar, não usar como objeto, conviver fraternalmente, saudavelmente e aprender a partir. Claro, dentro das responsabilidades, dos deveres que cada função exige. Claro, dentro de cada dever. Dever é dever, não é? Quanto tempo tem que ficar na empresa? É o tempo que está no contrato, ou que o empregador defina, né? Ou que o próprio empregado defina. Nas desvinculações, cuidado com as desvinculações, que pode gerar complicação, né? Então desvincular é necessário, é preciso, mas tem que saber desvincular. Isso é um tema difícil que tem que ser estudado em outros momentos, né? Aí entra nos capítulos da prece: buscai e acharei, pedi e obtereis, e a coletânea de prece. Pedi e obtereis, buscai e acharei, não está falando. O que pede, obtém. Pedir é lei, é imperativo. Pedi e obtereis. Quando eu não sei. Buscou, acha. Quando eu não sei que acha, né? Mas vai achar. Bateu a porta abre. Quando é que ela abre, eu não sei, mas vai abrir. Esse que é o caso. Como nós não sabemos bem o tempo, Allan Kardec nos dá lá no capítulo Coletânea de Prece, nos ensinando a orar. A Nelma tinha falado no início do estudo dela aqui: Senhor, ensina-nos a orar. É um pedido do apóstolo Tiago menor, Jesus reunido com os discípulos, ele falou, está no livro Boa Nova: ensina-nos a orar, Senhor. E aí Jesus ensina o Pai Nosso. E Allan Kardec vai estudar o Pai Nosso, frase por frase, nos ensinando a orar. E depois ele dá exemplos de preces. Como, diante das várias cenas, nós precisamos expressar o pensamento e o sentimento nas palavras, para que não haja em nós pedidos e opiniões desconsideradas, descabidas do ponto de vista da oração. E aí, na verdade, nós vamos conseguir atingir aquele plano mais saudável do contato da criatura com o Criador, da criatura com a outra criatura, em forma harmoniosa, onde o pedido verdadeiramente será atendido, e atendido bem, como é o livro Entre a Terra e o Céu, quando a menina Evelina, com 14 anos, faz uma prece, e a prece dela é dirigida à mãe. A mãe, naquele caso, era obsessora na casa, porque ela morreu, e o pai resolveu casar com outra. Aí ela se sentiu desonrada quando ela ressurgiu na casa, que ela viu a outra. E a outra, para piorar, deixou o filho dela morrer. Se considerou Deus, e o menino morreu, menino de 7 anos. Aí ela virou um veneno, obsessão na família. E a filha pedia para ela: ô mãe, me ajuda aqui, ajuda a nossa casa, que a nossa casa tem tormento. E ela era a própria tormentadora. Só que a filha não sabia, nem ela sabia que estava atormentando assim. Aí a prece chegou lá em Nosso Lar. O ministro Clarencio, André Luiz e Hilário começaram a tomar assunto na situação. E o Clarencio vai fazer todo o trabalho da desvinculação a partir da oração da Evelina, para todos. Evelina não, né? Não lembro o nome dela, acho que é Evelina. De todos aqueles que estavam envolvidos na trama, até atingir a harmonia do grupo. Esse trabalho do plano espiritual superior, pela oração. Então nós devemos e precisamos aprender a orar dia a dia, para que a nossa oração seja aquele plano de luz diante de Deus, a refletir em favor das outras pessoas. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai sendo essa bússola de luz a nos ajudar a superar o que eu achava que era, dentro daquilo que é, para eu aprender a ser como deve ser. No início, primeira edição, eu ia chamar Imitação do Evangelho. Só que os espíritos, depois de uma primeira revisão, eles acharam que o termo imitação do Evangelho, no futuro, no Brasil, não encairia bem, que o termo imitação tem um processo muito pejorativo, né? A expressão fica muito pejorativa. Então, eles alteraram para o Evangelho segundo o Espiritismo, que agora, ano que vem, em abril, faz 150 anos de publicação. Não tem a dia, foi lançado em abril, não tem o dia no copyright, mas foi em abril de 1864.
Então, 2014, 150 anos desse livro Luz, a iluminar nossas consciências, descertar nosso coração, a ajudar-nos naquele plano da compreensão, da conscientização, do encaminhamento diante da vida, ao qual nós devemos voltar a ele, olhar sempre, recapitular, retomar as suas letras, as suas diretrizes, para podermos, com muito carinho, com muito êxito, atingir planos melhores e mais saudáveis. Nós queremos agradecer a atenção de vocês, a oportunidade desse encontro, desejar muita luz, muita paz para todos, no encaminhamento da vida, com a tutela desta orientação, desta chave bendita que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação espírita no seu bojo geral. Muito obrigado e muita paz. Devolvemos a palavra à coordenação.